Tem um pensador que eu já fui muito fã e hoje eu não sou tão fã assim, um cara chamado Lenin, que uma vez disse que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Bom, 2020 mostrou pra gente que isso aconteceu toda semana. Aconteciam muitas coisas em espaços muito curtos de tempo, como foi essa semana, né? A gente já teve trocentas coisas acontecendo essa semana que não deu conta da gente tratar. Teve vacina, teve Ford indo embora. E sobre vacina, o meu amigo Hugo fez um vídeo essa semana, que eu espero que vocês confiram lá no Saraiva de Ideias, né? O link vai estar na descrição. E sobre a Ford eu vou falar semana que vem, mas hoje não teve jeito, eu tive que tirar um tempo para falar sobre o que está acontecendo em Manaus. Então, bora! E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e antes de mais nada, como sempre, peço aí para você curtir o vídeo caso você goste deste vídeo, então já curte logo, porque no final talvez você não vá querer curtir, porque você não vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal, estamos aí na meta de 2.000 inscritos e para este ano de 2021 espero chegar a 3.000 inscritos até dezembro, então vai ser muito legal se você me ajudar. E vou entrar logo no assunto, né? Porque todo o resto está na descrição, como eu sempre falo, assim como as notícias que eu vou usar aqui, mas eu vou dividir, né, esse vídeo em 4 questões. A primeira é, o que está rolando em Manaus? Bom, para quem não lembra, ano passado, Manaus foi a primeira grande capital que entrou em colapso por causa do Covid-19, né? Embora a gente ache que talvez tenha entrado por São Paulo, por Guarulhos, foi lá em Manaus que a doença colapsou o sistema de saúde da cidade e tal, e a gente, né, teve notícias absurdas, como filas para enterrar as pessoas e etc. E estima-se, né, que cerca de 66% da população manauara teve Covid-19. Se existisse mesmo esse lance de imunização de rebanho, tipo, Manaus já era para estar bem imunizada, porque quase 70% da população pegou a doença de acordo com as estimativas. Bom, o que acontece foi que de lá para cá quase nada foi feito para evitar outro desastre como está acontecendo lá agora. Inclusive, pelo contrário, né? No final do ano, muitos políticos bolsonaristas estimularam a população a ir para as festas, sair nas ruas, etc. Como vocês podem ver nesses prints aqui, o print é eterno, então a gente vai sempre lembrar que essas pessoas aqui têm alguma responsabilidade pelo que ocorreu lá durante essa semana. Porque esse estímulo, e é lógico, a população tem o seu grau de responsabilidade, mas uma população que não tem acesso a todas as informações, quando vê políticos estimulando elas a fazerem coisas, elas se sentem confortáveis, né, ou confiantes de tomar essas atitudes. Então as pessoas saíram para as festas e, como todo mundo esperava, 1, 2, 3 semanas depois das festas, a gente teve um aumento muito grande no número de infectados. O que primeiro fez colapsar o sistema de saúde, então tem fila para UTI em todos os lugares, as pessoas são mandadas de volta para casa apenas com a prescrição médica, porque não tem espaço nos hospitais, e houve, obviamente, um aumento absurdo no consumo de oxigênio, que é muito necessário para o tratamento de Covid, né? Já que o seu pulmão perde, né, a habilidade de poder fornecer oxigênio para o seu corpo, é preciso mandar oxigênio puro para o seu pulmão para que você fique vivo. E aí, se não tem oxigênio, você morre de asfixia. Eu não sei se vocês conseguem imaginar o quão desesperador é morrer de asfixia. Tipo, é como se alguém apertasse seu pescoço, só que não apertasse totalmente forte uma vez, fosse apertando aos poucos, tornando cada vez mais difícil você respirar. E cada vez você vai ter que usar mais força para conseguir mais ar e cada vez você vai ter menos ar. Isso é morrer de asfixia. E talvez tão desesperador quanto morrer de asfixia é ver um parente seu, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu marido, a sua esposa ou qualquer outro parente seu morrer de asfixia na sua frente, ou um médico assistir um paciente morrendo de asfixia sem poder fazer nada. Não há nada que possa ser feito. O que alguns médicos fizeram lá em Manaus foi aplicar morfina para que a dor da pessoa fosse um pouco menor. Então é isso que está rolando lá em Manaus. Dava para saber? Bom, a OMS fez um alerta sobre os perigos da falta de oxigênio. Quando que ela fez esse alerta? Em junho de 2020. Pois é, em junho de 2020,
a OMS já alertava que faltaria oxigênio, dado, né, a necessidade tão grande desse insumo para poder tratar a Covid. Além disso, o Pazuello, ministro da Saúde do governo Bolsonaro, esteve em Manaus na segunda-feira, esses dias, dia 11. E com certeza absoluta ele já sabia da necessidade de oxigênio, porque há algumas semanas já a empresa, né, a fábrica de produzir oxigênio lá em Manaus já tinha alertado que seus estoques estavam baixando de modo muito rápido e eles não tinham como aumentar ainda mais a sua produção, dado que os limites da própria fábrica de produzir oxigênio. Então, dia 11 eles já sabiam que estava faltando oxigênio. Bom, mas dava para eles fazerem alguma coisa? Confere esse vídeo aqui do Pazuello. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, com um irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Então ele disse que não dá para fazer muita coisa, só esperar. Mas dá uma olhada nesse print aqui do Whindersson. Quer dizer que o Whindersson conseguiu se coordenar com outros artistas para tentar comprar cilindros de oxigênio. Então, se o Whindersson conseguiu se coordenar para fazer isso, o mestre em logística do Pazuello, será que não podia ter feito algo parecido? Não no dia 14 do 1, mas no dia 11 do 1? Porque se ele não podia fazer, então acho que a partir de agora a gente pode começar a pensar em pagar impostos para os humoristas. Porque os humoristas conseguiram fazer algo que o Estado nem se deu ao trabalho de tentar. Porque essa é a merda. Nós pagamos impostos para que os governos evitem que algo assim aconteça. A gente paga 30% de tudo que a gente ganha para o governo para evitar esse tipo de merda. Porque se o governo não pode fazer e as pessoas podem se auto-organizar para fazer, para que serve o governo? Não, mas peraí. É exatamente isso que eu defendo. O governo não serve para nada, a não ser nos causar morte, enquanto que é quase sempre as pessoas se organizando e fazendo, e com a ajuda mútua, que conseguem resolver as coisas. E o que eles fizeram? Bom, eu posso resumir o que eles fizeram com cloroquina e boa sorte. Todo mundo meio que conhece aquela lenda da Maria Antonieta, lá durante a Revolução Francesa, tal, que falaram para Maria Antonieta, lá, a rainha, pá, olha, o povo quer pão, né? O povo não tem pão. E aí Maria Antonieta disse, se não tem pão, que comam brioches. Isso é meio que uma lenda, né? Não tenho certeza, mas foi quase isso que o Bolsonaro fez, porque se não tem oxigênio, que tomem cloroquina, tá ok? É um absurdo, porque todos sabemos que o cloroquina não funciona. E tem esses bolsonaristas aqui para mostrar pra gente que não funciona mesmo, né? Coitados. Mas, ainda que a gente fosse idiota o suficiente para acreditar que essa merda funciona, o que os bolsonaristas dizem é que ela funciona para tratamento preventivo. Isso quer dizer que você tem que ficar tomando essa porra desse placebo aí antes de ficar doente. Depois que você ficou doente, ela não tem nenhuma serventia. É isso que eles próprios dizem, que é preciso tratamento preventivo com cloroquina. Porra, se o tratamento é preventivo com cloroquina, do que adianta agora encher Manaus de cloroquina, sendo que as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio? 4. O Estado e o capitalismo combinaram de nos matar. Se liga nessa notícia aqui. Pois bem, não é só culpa desse filho da puta o que aconteceu. Por quê? Porque o capitalismo premia esse tipo de atitude. Quando o cara tem lá os cilindros e ele escolhe não vendê-los porque ele sabe que ele vai ganhar mais grana depois, algo que os ANCAPs adoram, que chama preferência temporal alta, né? Quando o cara consegue segurar um negócio para vender mais caro posteriormente, o capitalismo premia esse tipo de atitude. Então o problema não é só esse arrombado que fez isso, o problema é o sistema capitalista que vai sempre premiar esse tipo de coisa. Quando há uma forte necessidade de algo na sociedade, não importa o quanto de morte que a necessidade disso traga, para o capitalista é sempre melhor que haja escassez, porque quem tiver vai ganhar muita grana. Então não basta prender esse cara, a gente precisa derrubar o sistema capitalista. Beleza, eu falei do capitalismo, mas e o Estado? Bom, o fascismo clássico usava o Estado para, de modo ativo, matar as pessoas. Então, Mussolini caçava trabalhadores, Hitler e os nazistas criaram uma grande máquina de morte para poder assassinar mais de 6 milhões de judeus e além de outras etnias e etc. E aí eu poderia citar outros regimes de caráter fascista que usavam o Estado para matar pessoas. Hoje, neofascistas como Bolsonaro, por exemplo,
também usa o Estado para matar de modo passivo. Perceba, as polícias seguem matando sim, mas o Estado mata muito mais ao não fazer nada. Não é apenas que o Estado está matando, mas o Estado está deixando morrer. E por isso que é fácil eles darem declarações como essa. E qual foi a parte, que o governo federal fez? Eles mandaram um avião para a Índia para retirar uma vacina que a Índia nem tem certeza se vai ou não vender para a gente. Tudo isso para que ele pudesse começar a campanha de vacinação antes do Dória. E o avião para levar oxigênio de modo emergencial para Manaus estava quebrado, como vocês podem conferir aqui. Então é óbvio que ele está colocando os seus ganhos políticos acima da vida das pessoas. E isso é usar o Estado de modo passivo, quer dizer, sem necessariamente dar um tiro em alguém, para matar as pessoas. É genocídio do mesmo jeito. E não adianta, como ele insinuou, dizer que mandou dinheiro para Manaus. Porque o problema não é ter ou não dinheiro, o problema é ter onde comprar a porra do oxigênio. A fábrica que produz oxigênio lá em Manaus não tem mais capacidade de fornecer mais oxigênio do que ela já tem fornecido. Ela está no máximo de sua capacidade industrial. É preciso uma coordenação para que Manaus pudesse comprar oxigênio de outros estados. E para isso, obviamente, necessário a porra do governo federal para coordenar, para saber qual estado poderia fornecer esse oxigênio. E eles fizeram isso? Lógico que não, porque não é do interesse deles salvar vidas. Porque imagina só, é igual você encontrar uma pessoa morrendo de sede no deserto e dar R$10 para ela, porque R$10 dá para comprar uma garrafinha de água de boa. Você entendeu o quão absurdo é isso? E tanto é isso que precisava que o governo da Venezuela, que o Bolsonaro odeia, vai fornecer oxigênio para Manaus. Vocês conseguem imaginar isso? Imagina que fosse o contrário, que fosse a Venezuela, e eu sou muitas coisas, menos um defensor de Maduro, não sou, odeio Maduro, mas enfim. Imagina só se fosse a Venezuela que estivesse necessitando de oxigênio. Você acha que esse filho da puta ia mandar oxigênio para a Venezuela? Não ia, porque tanto melhor. É venezuelano morrendo, o que para ele, eu não sei nem se é melhor ou não que brasileiro morrendo, porque eu acho que para ele pouco importa, é tudo lixo do mesmo jeito. Por isso que eu digo que esse governo não é incompetente. Por isso que eu digo que o Bolsonaro não é vagabundo. O que esse governo faz é não se importar com a morte do povo. É isso. E a fala do Bolsonaro demonstra isso muito bem, quer dizer, todas as falas demonstram isso muito bem, mas essa é especial, porque primeiro, o governo federal não fez a parte dele, e segundo, mesmo que tivesse feito, como que ele pode se conformar com o resultado disso? E eu respondo, porque ele não se importa. E como estamos começando a ver, o colapso já vai começar a chegar em outras capitais. A gente precisa lutar contra isso, porque como eu falei lá no começo, eles combinaram de nos matar. E aí, bora combinar de não morrer? Bom, eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham curtido. Igualdade para todos, poder para ninguém e abraço!